Hoje vamos falar sobre distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é a forma como os elementos químicos são ordenados, considerando o número de elétrons que eles possuem e a sua proximidade do núcleo atômico. Bom, o modelo de Born sugeriu a organização da eletrosfera em órbitas. Os elétrons se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, estando uns mais próximos do núcleo e outros mais distantes. Então, surgiram as 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q, as quais são representadas pelas linhas horizontais numeradas de 1 a 7 na tabela periódica. Os elementos que constam nas mesmas linhas apresentam o mesmo número máximo de elétrons e também os mesmos níveis de energia. A camada de valência é a última camada eletrônica, ou seja, a camada mais externa do átomo. Segundo a regra do octeto, os átomos possuem a tendência de se estabilizarem e ficarem neutros. Isso acontece quando eles apresentam a mesma quantidade de prótons e nêutrons, com 8 elétrons na última camada eletrônica. Posteriormente, surgiram os subníveis de energia, representados pelas letras minúsculas S, P, D e F, e cada subnível suporta um número máximo de elétrons. Aqui a gente tem representado em duas tabelas os níveis de energia, a camada eletrônica e o número máximo de elétrons para cada camada eletrônica, e na outra tabela, os subníveis e o número máximo de elétrons que cada subnível suporta. Por exemplo, o primeiro nível de energia é a camada eletrônica K e o número máximo de elétrons dessa camada é 2. O segundo nível de energia é a camada eletrônica L e o número máximo de elétrons é 8 nessa camada. E assim por diante. Já os subníveis, no subnível S, o número máximo de elétrons é 2. No subnível P, o número máximo de elétrons é 6. No subnível D, o número máximo de elétrons é 10. E no subnível F, o número máximo de elétrons é 14. Bom, agora falando um pouco sobre o diagrama de Pauling. Pauling, ele descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando o sentido diagonal. Bom, a ordem crescente que ele descobriu foi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e assim por diante. Bom, observando, a gente consegue observar que o número indicado à frente do subnível de energia corresponde ao nível de energia. Bom, por exemplo, em 1s2, S indica o subnível energético. 1 indica o primeiro nível, localizado na camada K. O expoente 2 indica o número de elétrons existente neste subnível. Bom, agora a gente tem um exemplo demonstrando a distribuição eletrônica do elemento ferro, que tem um número atômico de 26. Assim, a distribuição eletrônica deste elemento é representada da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Bom, agora, se a distribuição eletrônica for indicada por camadas, representa-se da seguinte maneira: a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 14 elétrons e a camada N com 2 elétrons. Lembrando que na distribuição eletrônica, a gente precisa chegar à soma dos expoentes igual ao número atômico, ou seja, a soma de 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 é igual a 26, que é igual ao número atômico do ferro. E assim está feita a distribuição eletrônica do elemento em questão.